Fala pessoal, então na segunda semana de atividade online a gente vai continuar falando sobre os compostos orgânicos que formam regulam, tá? Que participam de atividades metabólicas do nosso organismo, tá pessoal? Dando continuidade, a gente já falou sobre os carboidratos, a gente já falou sobre as vitaminas, nós falamos também sobre os lipídios e a gente vai falar nessa semana sobre as proteínas e também sobre os ácidos nucleicos. O vídeo que eu estou postando, que a gente vai discutir daqui a pouco, é esse, vai falar exclusivamente sobre os ácidos nucleicos, mas eu vou também mandar um documento para vocês para a gente discutir um pouquinho sobre as proteínas, beleza? Então, só para a gente poder entender, são dois ácidos nucleicos, beleza? Dois ácidos nucleicos, e eles se diferenciam de acordo com as suas funções e algumas características. Porém, esses ácidos nucleicos apresentam características em comum, beleza? São dois: DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. Quais são as características em comum desses ácidos, desses compostos? Primeiro, eles são constituídos por unidades menores, assim como os outros compostos. As unidades menores, quer dizer, os monômeros dos ácidos nucleicos, são chamados de nucleotídeos, beleza? Então, o nucleotídeo do DNA é o desoxirribonucleotídeo. O nucleotídeo do RNA é o ribonucleotídeo, beleza? Então, cada nucleotídeo do ácido nucleico é constituído de uma pentose, quer dizer, um carboidrato com 5 carbonos, uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. Ok? Show! Então, o que vai diferenciar esses nucleotídeos na verdade, a sua constituição. Beleza? A pentose que forma o nucleotídeo do RNA é chamada de ribose. Okay? A pentose que compõe o nucleotídeo do DNA é a desoxirribose. Além disso, pessoal, cada ácido nucleico tem 4 bases nitrogenadas, beleza? As bases nitrogenadas que compõem os dois, tá? São 3 em comuns, beleza? A gente tem a adenina, beleza? A guanina e a citosina, beleza? Só que no DNA a gente tem uma base nitrogenada que é exclusiva, a timina, ok? Enquanto que no RNA a base que substitui a timina, quer dizer, a base exclusiva do RNA é a uracila, ok? Show de bola. Uma outra coisa que a gente precisa saber é que a função do DNA está diretamente ligado à hereditariedade, às informações genéticas que compõem o nosso organismo. Já a função do RNA está diretamente relacionada com a composição, com a construção, com a síntese de proteína. O DNA ele também vai participar da síntese proteica de uma outra forma, tá? Pessoal, bom, o DNA, só um momentinho, o DNA ele apresenta, tá, as bases nitrogenadas ligando cada nucleotídeo. Entendam, eu tenho um nucleotídeo de um lado, um nucleotídeo de outro lado. Esses nucleotídeos se ligarão através das bases nitrogenadas. Lembrando que o DNA ele é constituído de uma dupla fita, de uma fita que se pareiam, beleza? Então, quer dizer, a gente recebe uma fita constituída, né, com uma sequência de bases nitrogenadas, enquanto que a gente tem uma outra fita que se alinha, que se pareia aí com essa fita de base nitrogenada, beleza? Então, como eu falei com vocês, cada nucleotídeo, cada sequência, né,
dessas fitas, elas irão se ligar através das bases nitrogenadas. Entendam, a adenina sempre vai se ligar à timina, beleza? Enquanto que citosina sempre vai se ligar à guanina, beleza? Então, ó, se nós tivermos uma sequência de A, T, C, C, G, G, C, a sequência correspondente da fita complementar tem que ser a mesma que vai ter a sua base correspondente, beleza? Então, no DNA, durante a formação de uma nova fita, haverá uma enzima que vai atuar quebrando as ligações entre as diversas bases nitrogenadas que compõem essa fita que é dupla, tá? É importante a gente saber também que essa fita ela está num formato helicoidal, ela vai se torcendo para poder garantir aí uma melhor estrutura, tá? Vamos colocar assim. Durante a formação de uma nova fita, lembrando que a gente está em constante modificação do nosso material genético, da formação dos nossos tecidos, e para isso irão ocorrer diversas divisões mitóticas. Cada divisão mitótica, cada célula do nosso organismo é constituída, tá, pela mesma sequência de bases nitrogenadas, quer dizer, pela mesma sequência de nucleotídeos. Então é importante a gente entender que essa nova célula ela tem que ter a mesma formação, o mesmo composto, a mesma constituição genética. Então, como é que funciona? Durante a formação de uma nova fita de DNA, uma enzima vai agir quebrando as ligações que terão entre os nucleotídeos, beleza? Ligações essas que são constituídas de pontes de hidrogênio, tá? E cada fita que foi previamente separada vai servir de molde para a formação de uma nova fita de DNA, ok? Então, com isso, a gente não tem nenhuma alteração na constituição do material genético, tá? Bom, eu falei para vocês que tanto DNA quanto RNA tem por função, ou de alguma forma atuam na produção de uma nova proteína. Então, cada fita de DNA vai servir de molde para a formação de uma fita de DNA nova durante a divisão mitótica. Na síntese proteica, a fita de DNA também vai compor o molde para a formação de uma nova fita de RNA. Só que a gente tem 3 tipos de RNA, tá? O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. A fita de DNA vai estar presente lá na formação, tá? Servindo de molde para a formação de uma nova fita de RNA mensageiro. O RNA mensageiro é aquele que recebe a informação do DNA, que já tem previamente, né, sabendo a necessidade de qual proteína está sendo necessitada naquele organismo, ele recebe essa informação, tá? E aí, essa informação genética, o RNA transportador, ele tem a função de participar, de transportar o código genético até o ribossomo, onde vai ser sintetizado aquela proteína, tá? Já o RNA ribossômico, ele participa, ele atua juntamente com o ribossomo na produção dessa nova proteína, beleza? Então, cada leitura dessa molécula de DNA é feita através de 3 nucleotídeos, isso é, de 3 bases nitrogenadas diferenciadas. Então, a leitura é feita por trincas, na verdade, por trincas, tá? A cada trinca de DNA
a gente tem uma leitura lá na trinca de RNA. Por quê? O DNA do núcleo, ele não pode sair da célula, beleza? Só que a gente sabe, eu acabei de falar anteriormente, que a gente tem DNA também no citoplasma, onde o DNA do citoplasma está presente na mitocôndria. Entendam, tá? O DNA mitocondrial, ele sempre, ele pode ser usado para teste de paternidade? Pode, sem nenhum problema. Mas a mitocôndria as mitocôndrias que estão presentes das nossas células, elas têm origem materna. Isso porque as mitocôndrias que estão presentes lá no nosso espermatozoide, no gameta masculino, elas se perdem durante o processo de fecundação, tá, pessoal? Olha, o conteúdo é muito extenso e provavelmente a gente vai ter algumas dúvidas, tá? Mas eu vou estar aqui para a gente poder discutir. A formação de uma nova fita de DNA é chamada de replicação, ok? A formação de uma nova fita de RNA é chamada de transcrição, ok? Então, essa transcrição nada mais é do que aquela sequência de base nitrogenada que tinha no DNA, tá? Que agora foi transcrita, foi escrita de uma forma diferenciada na formação de RNA, beleza? Eu vou tentar, de alguma forma, fazer algumas atividades com vocês durante a aula de hoje para a gente poder ver como vai se dar isso. Até porque, durante o processo de síntese proteica, a gente tem a replicação, formação da fita de DNA, a transcrição, a formação de uma nova fita de RNA. Esse RNA ele vai sair do núcleo até o citoplasma e depois ele precisa ser lido pelo ribossomo. Processo esse que nós chamamos de tradução. Então a síntese proteica ela tem a replicação, transcrição e tradução, ok? Show, pessoal, olha só, as dúvidas surgirão, eu tenho certeza, eu estou aqui com vocês, beleza? Até daqui a pouco.